Seu perfil no Dolphin não fecha, aparece um erro estranho e você fica com medo de perder tudo. Calma, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar quais são os possíveis erros e como você consegue resolvê-los mesmo que você não entenda nada da parte técnica. Até porque a minha intenção aqui é sempre passar para você informações de forma simples, de forma clara, para que você consiga fazer aqui junto comigo e também te atualizar sobre informações do mercado. Se você trabalha aí como um afiliado, se você é um gestor de tráfego, trabalha com e-commerce, dropshipping, gerencia múltiplas contas, né? E precisa aí de privacidade, segurança, o Dolphin é a ferramenta ideal, mas você precisa aprender a trabalhar com ela da maneira certa. E aí pode ser que você esteja utilizando essa ferramenta e tá dando esse problema que você não tá conseguindo fechar o perfil. E na grande maioria das vezes o problema não é no Dolphin, tá? O problema é com algumas coisas externas e é sobre isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. O primeiro erro é o erro que a gente chama de ENOENT, né? Ou seja, nenhum arquivo ou diretório encontrado. Isso pode estar acontecendo por conta de um conflito aí dentro do seu antivírus. Independente do antivírus, pode ser o AVG, o Avast ou qualquer outro, né, que você esteja utilizando. Isso acontece porque muitas das vezes o antivírus ele bloqueia algumas funções do Dolphin e pode ser esse o seu problema. O que eu vou te indicar a fazer? Você não pode só desativar o antivírus, você vai ter que desinstalar ele. O indicado é que você desinstale o antivírus para que você consiga acessar aí, se caso for esse o erro. Outra coisa que pode estar acontecendo é estar gerando conflito com alguns aplicativos específicos. Algum desses aplicativos que eu vou deixar aqui na tela, se você tiver algum desses aplicativos aqui, faça o favor de desinstalar ele, porque normalmente eles também geram conflitos com o Dolphin. Caso você não tenha nenhum desses aplicativos, é só desconsiderar essa parte. Depois de você desinstalar o seu antivírus e remover o programa que pode estar gerando conflito, você vai precisar reinstalar a versão atual do Dolphin. Mas a gente vai precisar mexer na pasta de acordo com o seu plano. Como assim, Ana? Você pode estar utilizando o Dolphin de maneira gratuita ou de uma maneira paga. Se você estiver utilizando o Dolphin de maneira gratuita, você vai precisar entrar na pasta do Dolphin, tá? O passo é bem simples, depende de cada sistema, né? Mas basicamente aqui no Windows você vai colocar aqui a tecla Windows mais R, vai abrir essa pastinha aqui de execução, você pode colocar esse comando que tá aqui, vai dar um OK e vai ficar mais fácil de você encontrar a pasta tá aqui. Caso o seu computador seja outro, tem uns passos específicos, mas a essência é a mesma, para que você encontre a pasta. Se o seu plano for pago, você vai precisar deletar essa pasta. Se o seu plano for gratuito, ele está como Dolphin _anti. Você vai precisar colocar um underline antes do Dolphin, então vai ficar _Dolphin _anti. É isso que você vai precisar fazer dentro da pasta. Após fazer esse passo a passo que eu acabei de te explicar, o indicado é que você reinicie o computador e acesse o Dolphin novamente. O segundo erro é o tempo limite excedente. Isso pode acontecer por alguns fatores. O primeiro deles pode acontecer por conta da sua internet, né, da sua rede, ou se você está utilizando aí o proxy, né, pode ser o problema no proxy, ou problema no Wi-Fi, ou problema na VPN. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar trocar esse acesso que você está utilizando no momento. Então, se você está utilizando um proxy, o ideal é que você faça um teste com uma VPN, por exemplo. Normalmente o Dolphin aqui usa, né, a Warp VPN. E você vai verificar se por conta disso o tempo limite ele foi excedente. Caso você tenha uma outra rede Wi-Fi que você consiga utilizar, ou até mesmo rotear aí, né, a 5G do seu celular para fazer esse teste e verificar se esse é o problema. Mas também pode ser por conta do peso do perfil, ou seja, seu perfil está muito pesado. E aí o que você pode fazer? Antes de ir para uma configuração aqui dentro do Dolphin, você pode verificar, tá, quantas abas estão abertas dentro desse perfil. Você pode verificar extensões que você não utiliza e desinstalar essas extensões, porque isso pesa dentro do perfil. E também limpar o cachê. Em alguns vídeos anteriores, não me falha a memória, no último vídeo, eu falei sobre isso também. É muito simples você conseguir ir lá e limpar os cachês. Na pastinha que a gente foi ali do Dolphin, vai ter uma pasta de cachê. E aí você vai ali, exclui ela e vai estar tudo certo. E aí depois de fazer esse passo a passo, nesse segundo erro, você pode vir aqui no Dolphin, tá? Na parte de configurações, aqui no caso da interface do Dolphin, aqui na configuração, você pode vir aqui em perfis de navegador e ativar essa desativação da sincronização do index. Então você pode vir aqui, habilitar e clicar aqui em salvar. E aí essa configuração vai deixar o seu perfil mais leve e
e provavelmente vai resolver esse erro aí do limite excedente. O próximo erro, que é da conexão interrompida, pode acontecer por conta da internet estar instável, o proxy está ruim, a VPN está desligando. Então isso está relacionado com a sua internet, né? Com o seu meio de navegação, digamos assim, né? A solução vai ser aí trocar o seu proxy, alterar a sua VPN, mudar a sua rede de Wi-Fi se você estiver utilizando uma rede de Wi-Fi, ou até mesmo rotear sua 5G do celular para que você consiga mudar a sua rede e, no caso, resolver esse problema. Se por um acaso aparecer para você Eco Reset, nesse caso você vai precisar ir desinstalando a extensão uma a uma para que você consiga verificar qual é a que está dando problema e verifique se vai resolver e solucionar esse erro em específico. O próximo erro seria o erro aí na falha da atualização do token. Esse também é um caso que está muito relacionado à sua rede, o seu proxy. Então você vai fazer igual o passo anterior do erro 3. Você vai mudar a sua rede. Então se você está utilizando uma VPN, troca para um proxy. Se você está usando um proxy, verifica se ele está funcionando. Se não, troca o seu proxy, né? Ou até mesmo aí a rede Wi-Fi, se você estiver utilizando um Wi-Fi ou uma 5G. Então normalmente esse erro também está relacionado à sua internet, à estabilidade da sua internet. Se você fez todos esses passos anteriores ou até mesmo não apareceu erro nenhum, simplesmente o perfil não fecha, você vai encerrar os processos de forma manual. Então você vai vir aqui, por exemplo, no comando do Windows, é aquele comando básico, né? Ctrl+Alt+Delete, vai ter a opção de gerenciador de tarefas e aqui você vai procurar o Dolphin em questão e vai encerrar as atividades, tá? Então você vai vir aqui, clicar em cima e, no caso, finalizar a tarefa de forma forçada, encerrar o processo selecionado. E aí, nesse caso, se nada disso resolveu, que é muito difícil não resolver, você vai entrar em contato com o nosso suporte, tá? Do Dolphin, que eles vão verificar seu caso em específico. Então agora você conseguiu verificar que na grande maioria das vezes o problema não é no Dolphin, são problemas externos, mas que a gente precisa ficar de olho, né? Não é só ir ali, abrir um perfil e começar a utilizar. Você precisa aí prestar atenção nos aplicativos, nos programas, nas extensões, e muitas das vezes também na sua rede, né? Se você está utilizando um proxy confiável, se você está utilizando uma VPN que é estável, a sua internet é estável, né? Então você precisa ficar de olho nisso. E aí tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo de coisas específicas, por exemplo, eu falo sobre extensões, como é que funcionam as extensões dentro da ferramenta, eu falo sobre quais são os proxies ideais para você utilizar, o que você precisa saber sobre proxy na hora de escolher um bom proxy. Então tudo isso tá aqui no canal, tá? Eu indico que você se inscreva no canal, que você ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu tenho certeza que vai agregar aí na sua jornada. E também, se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai estar lendo para estar te respondendo, pode ser um possível vídeo. Então, de coração, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? E eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo.